Olá, sou Bruno Carrasco, sou professor de filosofia, de psicologia e terapeuta. Estou aqui gravando esse vídeo para a Liga de Psicologia da Faculdade Anhanguera de Santo André, de um projeto chamado Psicoresponde, onde eles enviam perguntas, né, e a gente responde alguns temas relacionados à psicologia, às áreas específicas, né? E foi divulgado aí que eu trabalho na área de psicoterapia fenomenológico-existencial, né? E enviaram algumas perguntas aqui, eu vou estar respondendo, né? Tentando comentar um pouco, né? Nem vou responder porque não é uma resposta final, é um comentário, uma breve consideração, legal? Bom, a primeira pergunta aqui. O que Sartre quer dizer com o inferno são os outros? Ótima pergunta, né? É uma frase emblemática aí do Sartre. Muitas vezes as pessoas confundem, né, achando que ele está querendo dizer que as pessoas são terríveis, que é um inferno, né, que ele não gosta das pessoas, né, mas é que para a perspectiva existencialista, em especial de Jean-Paul Sartre, a condição da existência é conviver com outras pessoas, ou seja, não é possível existir, não é possível viver sem conviver, sem coexistir, né, com outras pessoas. Então, tudo que eu faço, as outras pessoas também me observam, me julgam, elas aceitam, elas concordam, elas discordam, né? Então, eu dependo dessa relação intrínseca com os outros para poder fazer as minhas escolhas, porque ao mesmo tempo que eu estou fazendo as minhas escolhas de vida, as pessoas estão fazendo as escolhas dela. E muitas vezes essas escolhas se confundem, se complicam, se implicam, né? Então, a relação entre as pessoas é uma relação de conflito, né, de conflito de interesses. Então eu tenho interesse numa coisa, outra pessoa tem outra, e desse modo a gente vai tentando resolver, né, na relação, resolver esses impasses, né? Então esse modo de olhar para a relação como para a existência, como inevitavelmente se relacionando com outros, implica nos olhares alheios. Então os outros estão sempre olhando, ao mesmo tempo que eu sou um outro também para as outras pessoas, está sempre olhando e avaliando e concordando ou discordando. Então minha escolha depende também, de certo modo, da escolha dos outros, né? Por isso que uma frase emblemática da Simone de Beauvoir, que a liberdade, ela depende também da liberdade dos outros, na visão existencialista, né? A gente não fica livre sozinho, né? A existência é uma coexistência, né? E é curioso que essa frase, ela faz parte de uma peça de teatro que o Sartre escreveu, em 1944, foi publicado, chamado Entre Quatro Paredes. Eu vou até ler o trechinho aqui da peça. Ele diz: o bronze está aí, eu o contemplo, o compreendo, que estou no inferno. Digo a vocês que tudo estava previsto. Eles previram que eu haveria de parar em frente desse bronze, tocando com minhas mãos, com todos esses olhares sobre mim. Vocês são só duas, pensei que fossem muitas, mais. Então é isso que é o inferno? Nunca imaginei, não se lembram? O enxofre, a fogueira, a grelha, que brincadeira, nada de grelha. O inferno são os outros, né? E ele comenta esse trecho dentro de uma condição que os três personagens estão fechados num quarto e que um está sempre avaliando o outro, né? A gente começa a se entender enquanto pessoa até pela avaliação do outro, né? Então o inferno é justamente essa relação, né? Ele fala, como ele é ateu, né? Sartre não vai falar do inferno cristão, fala que o inferno está aqui, né? Está sempre se relacionando com o outro, querendo escolher a minha existência e tendo que levar em consideração as escolhas dos outros também, né? Bom, vou para a segunda pergunta. Qual a contribuição da perspectiva fenomenológica existencial na atuação clínica, né? Legal. Então, dentro da atuação clínica, a perspectiva fenomenológica existencial ela se diferencia muito das tendências mais convencionais, que são a psicanalítica e a comportamental, que são as mais frequentes na maioria dos cursos de psicologia, né? Ela não tenta, como a psicanálise, investigar o inconsciente, os símbolos, né? Tentar criar relações, associações nas representações e tal, e também não tenta olhar meramente
para as questões objetivas dos comportamentos e das crenças, como é comum dentro da comportamental, mas vai buscar compreender a existência do modo como ela se dá, do modo como a pessoa se sente, né? Então a pessoa ela tem um papel muito importante de autor de sua própria existência, de seus modos de ser, né? E responsável, inclusive, por sua existência, né? Então o modo como a pessoa fala sobre si mesma é entendido como uma verdade. É priorizado justamente a relação do modo como se dá a relação entre a pessoa e o mundo, a pessoa e as outras pessoas, a pessoa e ela mesma, ou seja, como que ela se sente nessa relação que ela estabelece constantemente com os objetos, com lugares, com pessoas, com o tempo, né? Então essa subjetividade, esse sentimento muito subjetivo e singular dessa pessoa é colocado em voga. Então há um espaço para os afetos, para os desafetos e para as percepções muito particulares, né? Então tudo aquilo que por outras tendências de psicologia às vezes pode ser visto como equivocado ou como problemático, ou seja, o sentimento da pessoa, os afetos, as características mais singulares, as diferenças da pessoa, né, o que ela tem de mais extravagante, talvez até, é considerado como importante dentro da perspectiva fenomenológica e existencial, inclusive a própria angústia que a pessoa sente diante de sua própria existência, né? É claro que aqui, assim, eu estou fazendo um resumo, uma síntese, porque o tempo é curto, né? Mas se vocês tiverem interesse, quem tiver interesse aí, pode passar mais material, né? Tem um blog que eu faço, que eu coloco muito conteúdo sobre existencialismo e psicoterapia, fenomenologia, né? Que é o Ex Isto, EX-Isto. Tem o blog e tem também no YouTube, né? Bom, vou aqui para a última pergunta, né? Tem alguma diferença entre fenomenologia e existencialismo? Como podemos diferenciar ambos? É outra pergunta, muito boas perguntas, viu? É outra pergunta que acontece muito, muita gente pergunta sobre isso, né? Há muita confusão e realmente tanto o existencialismo quanto a fenomenologia são vertentes de filosofia que surgem aí entre o final do século XIX e começo do século XX na Europa com muita aproximação. Mas o existencialismo ele vem um pouco mais como uma certa filosofia ética, como uma teoria sobre o ser humano, sobre o entendimento do ser humano. E a fenomenologia ela vem um pouco mais como um método, né? A fenomenologia é um método, é uma atitude, é uma disposição de como eu vou encarar esse ser humano. Enquanto que o existencialismo coloca alguns princípios éticos na relação, como todos somos livres para fazer escolhas a todo momento, somos responsáveis pelas escolhas que fazemos, mesmo não escolhendo, mesmo não fazendo escolhas, estamos escolhendo não fazer escolhas, né? A existência precede a essência, não há uma essência prévia que defina, são características do existencialismo, né? São proposições sobre a existência humana, sobre como ela funciona. E a fenomenologia ela já não vai fazer proposições, ela vai se dispor de um método de como acessar essa existência. Basicamente vai dizer que a existência ela é acessada a partir da própria existência em seu modo singular de existir em sua experiência concreta. Ou seja, não vai buscar explicações metafísicas para essa existência e nem explicações meramente científicas e objetivistas, mas vai buscar aproximar dessa existência do modo como ela se dá, do modo como a pessoa se sente, do modo como a experiência se dá para cada pessoa. Ou seja, como foi o sofrimento para tal pessoa. Não vou buscar explicar o sofrimento de uma maneira generalista, né? Então a fenomenologia ela entra mais como um método ou uma atitude, uma disposição para se aproximar da pessoa e da existência humana, e o existencialismo mais como uma espécie de teoria sobre ética, né, sobre como funciona, como a existência se dá, a relação com as outras pessoas e tudo mais, né? Então é importante também frisar que dentro do existencialismo e da fenomenologia tem muitos autores. Por isso que eu falei que eu não vou dar resposta, que eu vou fazer comentários, considerações, porque cada autor trabalha de uma maneira. A gente tem o Heidegger, o Sartre, Merleau-Ponty, Albert Camus, Simone de Beauvoir, tem muitos outros aí, Paul Tillich, né? E cada um vai para uma vertente um pouco diferente. Até porque uma característica do existencialismo é valorizar essas singularidades, né, as diferenças de cada pessoa e de cada autor e de cada perspectiva. Bom, espero que tenha esclarecido aí um pouco das questões, né? Não sei se eu gerei até mais questões, né? E muito obrigado aí pelo convite, a Beatriz, que
que convidou para participar aí do Psico Responde, e até uma próxima. Falou!